Antes de mais nada, lembrar que me acompanham nesta jornada vespertina Ricardo Couto, comentarista do UOL, e Cláudio Couto, cientista político e professor da FGV. Boa tarde, Couto. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Sakamoto. Bem-vindo. Boa tarde, professor Cláudio Couto. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Sakamoto. A gente podia fazer uma dupla sertaneja, né? Couto e Couto. Couto e Couto é um trava-língua quase, é um trava-língua. Boa tarde, Cláudio. Exatamente. Né? Seja bem-vindo também. Obrigado pelos dois estarem aqui neste feriado, né? Quinta-feira, Corpus Christi, né? E feriado em que aconteceu a Marcha para Jesus, né? Milhares de fiéis lotaram hoje a região do Campo de Marte, no centro de São Paulo, na 32ª edição da Marcha para Jesus. Apesar do tom religioso, o evento também reuniu nomes políticos, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, além de parlamentares evangélicos. O presidente Lula enviou pelo segundo ano seguido uma carta ao apóstolo Estevan Hernandes, um dos organizadores do evento e líder da Igreja Renascer em Cristo. Em um trecho do documento, reproduzido no X, o antigo Twitter, Lula diz que sente orgulho em ter sancionado a lei que criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus em 2009, ainda em seu segundo mandato como presidente da República. Quem entregou a carta foi Jorge Messias, advogado-geral da União e batista, né, membro da Igreja Batista. Ele subiu ao palco, mas não leu o conteúdo. No ano passado, quando também representou o governo na marcha, ele foi vaiado por parte do público ao mencionar o chefe. Nos bastidores do evento, Estevan Hernandes disse à Folha que há um clima que pode ser hostil a Lula e que defendeu que o presidente se resguarde. O apóstolo da Igreja Renascer apoiou Bolsonaro na eleição de 2022 e esteve com ele ontem em Campinas. Hernandes diz que convidou o ex-presidente, mas entende que Bolsonaro está muito cansado e tem outros compromissos. O governador de São Paulo e ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, discursou no evento e falou em escolhidos por Deus. Quem são vocês? Quem somos nós? Quem sou eu? Nós somos escolhidos. Quem concorda comigo? Não, ali teve um pessoal que não concordou, não. Quem concorda que nós somos escolhidos? Nós somos escolhidos. E está em Efésios. Nós fomos escolhidos desde antes da criação do mundo. Nós fomos separados e justificados por eles. Eu queria começar comentando essa sonora, começar com o nosso convidado. Cláudio, quando um religioso, quando um pastor, quando um padre, um bispo, né, quando qualquer religioso diz que o povo, né, os seguidores de determinada religião são os escolhidos por Deus, por uma divindade, você entende até do ponto de vista teológico todo esse processo. Agora, quando um chefe do poder executivo abraça uma religião, no caso, e diz que aquele grupo é o escolhido por Deus, não há um probleminha com o Estado laico? Eu Cláudio, acho que não há só um pera só um pouquinho, Cláudio, se puder repetir, é porque deu um probleminha no seu som, mas pode começar de novo, por favor. Eu acho que não há... Então, falando em probleminha, eu acho que não há só um probleminha com essa ideia, eu acho que há vários problemas, né? Claro que você está dizendo que existe uma parcela da sociedade, talvez aqueles que estejam ali, que são os escolhidos, aqueles que, na realidade, constituem, eventualmente, um verdadeiro povo, ou o bom povo, né? Enquanto os demais seriam o quê? É uma leitura excludente da religião, evidentemente, e quando isso é instrumentalizado politicamente, como tenta fazer aí o governador, que foi uma prática, veja, perpetrada não só por ele, né? A gente viu isso sendo também feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o mentor político do Tarcísio de Freitas, dizendo que havia uma parcela do povo que era uma maioria cristã, e que essa é que devia ter os seus interesses, os seus direitos assegurados, tanto que ele falava que se deve governar para a maioria, a lei deve favorecer a minoria, e a minoria cabia se curvar, se submeter ou então cair fora. Isso eram palavras do Bolsonaro ditas exatamente dessa maneira. E o que o Tarcísio está dizendo, com uma forma um pouco mais, talvez, indireta, é a mesma coisa, porque se existem os eleitos, existem os não eleitos. Né? Existem aqueles destinados à salvação ou a serem os beneficiados pelo governo, aqueles que vão ser protegidos pela lei e os que não são.
Então, eu acho que é realmente uma leitura complicada, antidemocrática, porque antipluralista, e a gente sabe que governos têm que governar para todos, não tem que governar para uma parcela da sociedade e deixar a outra à míngua. E claro, né, isso tudo sendo feito por uma instrumentalização, me parece, tremendamente oportunista da religião. É curioso que a gente não via, né, o Tarcísio falando tanto em questões religiosas até pouco tempo atrás, mas nos últimos 2 meses, talvez, a gente vê uma inflexão dele muito forte no sentido de assumir de maneira mais clara esse discurso extremista do bolsonarismo, né? Deixando de lado qualquer ideia que fosse a que alguém ainda poderia acalentar, a meu ver, sempre equivocadamente, de que haveria aí um bolsonarista moderado. Não, é um bolsonarista como qualquer outro, e está, de alguma forma, deixando isso mais claro e, por alguma razão, avaliou que seria melhor para ele, dentro dessa sua estratégia política, assumir de forma mais assertiva, de forma menos dissimulada, essa posição de extrema-direita e essa posição antipluralista que é típica do bolsonarismo. A religião é só uma dimensão disso, embora seja uma dimensão fundamental, né? Essa de um certo nacionalismo cristão ou de um populismo religioso que o Tarcísio agora incorpora na senda aberta pelo Bolsonaro. Couto, quais são os riscos do comportamento do governador Tarcísio de Freitas ao fazer esse tipo de declaração? Ele assumiu não só o bolsonarismo, como assumiu que está em plena campanha, né? Não sei para quê, se é para reeleição para governador ou para presidente da República, mas eles transformaram esse culto evangélico num palanque, num comício. É um comício, né? Está lá o prefeito, o governador, o Caiado, que é candidato a presidente. Então, essa mistura de política com religião não costuma dar certo, sabe? Quer dizer, dá certo para eles, né? Porque eles se elegem. Para o país, isso não é bom. O professor Cláudio Couto acabou de mostrar que não tem essa história de povo eleito, não eleito. Os políticos são eleitos, nós somos todos cidadãos, todos iguais, com os mesmos direitos, né? Assim deveria ser. Não é, não tem sido. À medida em que cresce o povo evangélico, né, que já é mais ou menos 30% do eleitorado, aumenta a influência deles na política, né? Tanto é que tem uma das maiores bancadas hoje no Congresso é a bancada evangélica, né? Isso é uma deformação, eu não conheço nenhum outro país que tenha bancada evangélica no Congresso, sabe? É uma coisa que hoje é determinante na política brasileira, né? E é tudo polarizado. Você vê, aí está o Nunes, o Tarcísio, o Caiado na Marcha para Jesus. Domingo, em São Paulo, temos a parada gay, né? Já estão confirmados lá Boulos e Marta. A Marta é madrinha da parada, né? Então, essa divisão que existe na política se estende também à religião.